Olá, eu sou o Dr. Pedro Ducati, médico, cirurgião do aparelho digestivo, fellow em hérnias complexas da parede abdominal e mestre em ciências da saúde. Hoje eu quero conversar com vocês sobre hérnias incisionais, o que vocês precisam saber sobre o assunto. Eu dividi essa apresentação para vocês entenderem muitas vezes o que é a hérnia incisional, depois a gente vai falar como é que a gente faz a estruturação aí da observação clínica, da nossa consulta e partindo para o que a gente vai avaliar de exames de imagem e finalizar com os tratamentos, complicações. Bom, o que é uma hérnia incisional? A hérnia incisional é aquela hérnia que vai surgir no local onde foi realizada uma cirurgia prévia. Então, muito comum em pacientes que são submetidos a cirurgias abertas, mas a gente também observa hérnias em locais de cirurgia tanto por vídeo quanto por laparoscopia. A hérnia é um buraco na parede do músculo do abdômen e que merece um único tratamento disponível, é o tratamento de cirurgia. Por que ela acontece? Como é que ela surge? Bom, a musculatura da barriga ela é composta por diversos músculos e aponeuroses e que quando a gente lesa essa musculatura, seja por uma cirurgia, seja por um trauma, vai ocorrer uma cicatriz, da mesma forma que acontece uma cicatriz na pele. E quando acontece a falha nessa cicatrização, quando essa cicatriz na musculatura abre, fica um buraco ali no músculo e o conteúdo de dentro da barriga, seja ele gordura, seja ele intestino, vai sair por esse buraquinho e vai causar sintomas. A gente observa alguns fatores de risco para o desenvolvimento de hérnias incisionais, muitas vezes a infecção na cicatriz, tosse depois do pós-operatório, cirurgias de emergência, a gente observa muito frequentemente hérnias incisionais, uso de tabagismo, o uso de cigarro por parte do paciente. A gente sabe que o cigarro está associado mais frequentemente a hérnias incisionais, deficiências nutricionais, então quem está desnutrido também é um fator de risco e tudo que leva a essa falha ou dificuldade na cicatrização e aí promovendo o surgimento da hérnia. A hérnia pode se curar sozinha? Não, nenhuma hérnia abdominal vai se curar sozinha. O único tratamento para esses casos é um tratamento cirúrgico. Quem pode ter hérnia incisional? É interessante que o número de pacientes que foram submetidos à cirurgia prévia e formam hérnia incisional é muito grande. Alguns dados na literatura apontam entre 15% e 43% das cirurgias. Isso é mais comum em cirurgia de emergência, e se tiver infecção na ferida, paciente que está aí, como eu já comentei, obeso, desnutrido, tabagista, o esforço físico também precoce. Então, quando a cicatriz ainda não está muito bem delimitada, muito bem definida, e a pessoa faz um esforço intenso, pode ocorrer a laceração dos pontos, abre os pontos da musculatura e se forma uma hérnia incisional. Como saber se eu tenho uma hérnia incisional? Geralmente a gente observa dois pontos em uma hérnia incisional, dois pontos de sintomas. Dor, então a pessoa começa a ter dor na região que foi operada, fica achando que aquilo ali é da cicatriz. E também o abaulamento, ou seja, forma-se uma massa, a gente percebe uma elevação ali na região, principalmente quando a gente faz algum esforço. E isso é muito comum que ao deitar, o abaulamento e a dor melhoram. São sinais e sintomas muito comuns, esse desconforto, e alguns pacientes começam a ver esse abaulamento crescer ao longo do tempo. Fala assim, doutor, quando eu operei não tinha nada, depois de 6 meses de cirurgia eu percebi que estava começando o volume, passou um ano da cirurgia, esse volume estava aumentando, hoje já está começando a me incomodar. Então esse tipo de sintoma a gente também observa.
E agora a gente tem alguns sinais de alerta que a gente precisa prestar bastante atenção, que são os sintomas de dor intensa. Então aquela dor que era leve e melhorava ao deitar, se isso não melhorar, a gente pode estar diante de um quadro de uma hérnia encarcerada. Isso precisa ser resolvido num pronto-socorro, precisa buscar atendimento de urgência para resolver esse quadro. Geralmente aquele inchaço, aquele abalamento começa a ficar muito entumecido, até mesmo vermelho, e pode aparecer até sintomas de náuseas e vômitos. Se você tiver tendo um episódio desse, procure tratamento em urgência. E como é que a gente vai fazer o diagnóstico da hérnia? Basicamente, o diagnóstico da hérnia é um diagnóstico clínico. A gente, só de escutar a história e examinar, a gente vai ter o diagnóstico da hérnia. Isso não quer dizer que a gente não vai pedir nenhum outro exame para poder avaliar. A gente pode pedir um ultrassom para avaliar hérnias pequenas, mas geralmente em hérnias excisionais o que eu acho mais fidedigno e melhor para avaliar a hérnia é a tomografia de abdômen. Por quê? A tomografia ela vai dar um parâmetro muito interessante para a gente de onde que está essa hérnia, se tem outros anéis herniários, como que estão os órgãos dentro do abdômen, como é que está a musculatura. Isso é muito importante para a gente planejar o nosso tratamento. Então é um exame que mesmo que a hérnia seja evidente, a gente gosta de fazer a tomografia, tanto para documentar, estudar e ver qual que vai ser a melhor forma de tratamento para o seu caso específico. Bom, e de tratamento, a hérnia incisional pode ser tratada sem cirurgia? Se a pessoa não tem sintomas ou está com sintomas muito discretos, a gente pode acompanhar, mas geralmente em hérnias incisionais, a maioria das pessoas que tem hérnia, a gente acaba operando, tanto por essa hérnia começar a aumentar e tornar a cirurgia mais difícil, quanto porque está incomodando, seja para atividades cotidianas ou para exercício físico, está começando a incomodar. Nos casos de emergência, aqueles sinais que eu já comentei, precisa ser feita a cirurgia em urgência. Que técnicas a gente pode utilizar para tratar uma hérnia incisional? Bom, isso é um assunto muito interessante, porque a gente no mundo inteiro não tem nenhum tratamento melhor, o melhor tratamento. A gente tem diversas técnicas que vão ser utilizadas dependendo do caso e que a gente tem um rol aí de algumas técnicas. Eu utilizo 3 ou 4 técnicas dependendo do tipo de hérnia da pessoa, como é que ela está apresentando, como é que eu vou fazer essa cirurgia. E no mundo nenhuma dessas técnicas é superior à outra. A gente precisa ver quais que são as vantagens, desvantagens da técnica em relação ao que a pessoa precisa ou não na sua cirurgia. A gente pode utilizar a cirurgia aberta, que a gente vai fazer um corte na região onde que era a hérnia. Isso é muito interessante para aquelas pessoas que têm excesso de pele, já tem uma cicatriz grande prévia, ou que querem melhorar a estética dessa cicatriz, está sobrando pele, a hérnia já fez uma que a gente chama de distrofia da pele, a pele já está fininha, adelgaçada, com escoriação, ou até mesmo úlceras na região. Então isso, na cirurgia aberta, a gente consegue tratar. A gente pode utilizar de cirurgia videolaparoscópica, para a gente fazer pequenos, que é a cirurgia minimamente invasiva. A gente faz pequenos furinhos para tratar. Isso é muito bom para pequenas hérnias incisionais, geralmente de incisões de vídeo ou de robótica. E a gente tem também a cirurgia robótica, que também é uma cirurgia minimamente invasiva e que ela tem uma importância muito grande para as hérnias que são muito grandes para a gente fazer vídeo e que não tem nenhuma alteração na pele para a gente fazer uma cirurgia aberta. Então aquela cirurgia que eu não consigo, para mim a melhor indicação de uma cirurgia robótica de hérnia incisional é aquela hérnia que ela é muito grande para eu fazer vídeo, mas também ela não vai se beneficiar de cirurgia aberta. Então, nessas hérnias, a robótica é uma ferramenta fantástica para a gente utilizar e fazer esse tratamento. É importante a gente falar, o pessoal pergunta muito, doutor, vai usar a tela na minha cirurgia? Isso depende. A tela, ela é um componente da técnica de cirurgia que, se bem utilizada, vai sim reduzir a chance da hérnia voltar. Mas a gente tem algumas técnicas, principalmente de cirurgia aberta,
em que a gente não vai utilizar a tela e também tem bons resultados, utilizando o saco herniário como tela, com resultados até iguais ou superiores ao uso de tela. O tempo de recuperação depende da cirurgia, então são hérnias que são variados, então se a gente for fazer uma cirurgia de hérnia pequena, vai ser muito diferente da recuperação de uma grande hérnia. E geralmente para atividades leves a gente observa aí de 1 a 2 semanas de recuperação e voltando às atividades mais intensas com 2 a 3 meses. E das hérnias maiores também, a gente deixa um pouquinho maior o tempo de recuperação, umas 4 semanas, mas que depois de 2, 3 meses, se a pessoa está bem, pode voltar à rotina de exercícios físicos e atividades normalmente. Complicações esperadas aí depois da cirurgia de hérnia. A dor é uma complicação, né? Um desconforto na região operada é normal, vai acontecer mesmo na cirurgia minimamente invasiva, inchaço na região, isso tudo é esperado. Às vezes o sítio onde que estava a hérnia se acumula um líquido que forma o que a gente chama de seroma, às vezes incomoda a pessoa. A gente fala que com o passar do tempo isso vai melhorar. Hematomas, infecção de feridas são raros, mas podem acontecer. Alguma sensação de sensibilidade alterada na região operada também é normal. Complicações mais graves, raras, por exemplo, a gente pode ter infecções na tela, que tem um tratamento mais delicado, muitas vezes exigindo reoperações, retirada da tela. Lesão dos órgãos internos, muitas vezes em cirurgias que são grandes, às vezes de 10, 12 horas, a gente tem alguma lesão de intestino que a gente precisa tratar na hora, ainda assim podem complicar. A deiscência de ferida nas cirurgias abertas, que é a abertura dos pontos com infecção, e muito comum na cirurgia de hérnia incisional a gente ter tromboses e embolia pulmonar, então de rotina em cirurgias de maior porte a gente vai fazer essa profilaxia. E a recidiva, que é a hérnia pode voltar. A recidiva que é o retorno da hérnia, então é uma dúvida muito frequente, sim, a hérnia pode voltar e a hérnia incisional ela tem esse calcanhar de Aquiles muito mais importante. Então as taxas de recidiva de hérnia incisional variam absurdamente no mundo, de 5% até 30%, casos mais complexos até 50% de chance de recidiva, mas na estimativa geral a gente observa uma recidiva de 10% a 15%. O que vai variar de fazer um pós-operatório bem feito, diminuir os fatores de risco, então desnutrição, obesidade e tabagismo são muito importantes, utilizar uma boa técnica, quando for utilizado tela, usar uma cobertura importante de tela, bem adequada, tudo isso pode minimizar a chance da hérnia voltar. Se a hérnia não for tratada, o que pode acontecer? Basicamente a hérnia pode encarcerar e o encarceramento pode evoluir para um estrangulamento. O que é isso? Quando a hérnia fica preso, o conteúdo, seja de intestino ou de gordura, fica preso dentro do buraco da hérnia, a gente fala que ela está encarcerada. Isso vai gerar dor. Quando a hérnia fica encarcerada durante muito tempo, ou o anel for muito pequeno e apertar e parar o suprimento sanguíneo do conteúdo da hérnia, seja ele gordura ou intestino, a gente vai ter um estrangulamento, que demanda um tratamento cirúrgico com um tempo mais rápido para poder evitar que alguma complicação desse intestino, desse conteúdo que esteja encarcerado. Bom, recapitulando, as hérnias incisionais são aquelas hérnias que surgem no local de incisões de cirurgias prévias. O principal sintoma é dor e abaulamento na região. A gente geralmente faz o tratamento por cirurgia e o diagnóstico é clínico. E a cirurgia pode ser feita tanto por cirurgia aberta, por vídeo ou por robótica, dependendo muito de cada caso. Isso a gente precisa conversar muito bem na consulta. E a gente pode ter complicações como encarceramentos e estrangulamentos. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui no comentário, inscreva no canal, deixe seu like.
É isso. Obrigado, até mais.